Você conseguiria suportar o cheiro de carne queimada subindo do seu próprio rosto? Imagine uma brasa em brasa pressionada contra a ponte do seu nariz até expor o osso, simplesmente porque você ousou manter a cabeça erguida. Isto não é um filme de terror. Esta é a realidade brutal que Clara, uma mulher grávida, suportou no cativeiro Comanche. A história muitas vezes esconde esses detalhes porque são muito selvagens, mas hoje não desviamos o olhar. Esta é a história de como uma mulher teve que matar a humanidade dentro de si, só para sobreviver. A luz cinzenta do pré-amanhecer pairava pesada sobre a propriedade isolada no condado de Limestone, Texas. Era aquela hora enganosa entre a noite e a manhã, quando o mundo parece mais pacífico, mas a visibilidade é a pior. O ar estava denso com o hálito úmido das margens do rio, carregando o cheiro de terra úmida e o mais tênue vestígio da fumaça de lenha do dia anterior. Clara, de 24 anos, com cabelos castanhos puxados para trás em uma trança solta e uma barriga inchada com 6 meses de vida, moveu-se silenciosamente pelas tábuas rústicas. Ela estremeceu quando um chute forte do bebê não nascido pressionou suas costelas. Ela estava cansada, uma exaustão profunda que parecia nunca deixá-la ultimamente. Mas as tarefas da manhã não esperariam. No canto da cabana de um cômodo, Thomas dormia. Ele era seu marido, um homem de ombros largos, mãos calejadas e olhos que geralmente tinham uma centelha de humor, embora a fronteira o tivesse diminuído ultimamente. Ao lado dele, em um pequeno berço de madeira, estava James, seu filho de 2 anos, um bebê com cachos dourados que dormia com a total confiança da inocência. Clara pegou a frigideira de ferro, o metal frio contra sua pele. Então, o silêncio quebrou. Não quebrou com uma batida ou um grito. Estilhaçou-se com um grito que parecia vir da garganta de um demônio. Antes que Clara pudesse largar a frigideira, a pesada porta de carvalho se abriu para dentro. Sombras invadiram o quarto. Figuras pintadas que pareciam materializar-se da própria névoa. Eram os Comanches, os senhores das planícies, atacando exatamente quando os colonos estavam cegos e vulneráveis. Thomas acordou num instante. Ele se atirou para na espingarda pendurada acima da lareira. Foi um movimento de puro instinto, corajoso e fútil. Um tacape de guerra, brandido com eficiência aterrorizante, o atingiu antes que seus dedos pudessem roçar a madeira. Houve um estalo nauseabundo. Thomas desabou sem som, com os olhos arregalados e sem ver. Ele estava morto antes de atingir o chão. Clara abriu a boca para gritar, mas o som morreu em sua garganta. Lá fora, o caos era total. Pela porta aberta, ela viu Silas, seu sogro, um homem frágil de cabelos brancos, sendo derrubado no quintal. Marta, sua sogra, uma mulher gentil que havia ensinado Clara a assar pão de milho, estava de joelhos na terra, com o sangue florescendo em seu peito de um golpe de lança. A eficiência da violência era fria e absoluta. Não havia negociação, sem aviso, sem misericórdia. Mãos rudes agarraram Clara. Ela foi arrastada para fora da cabana, com os pés arrastando na poeira. A dor em seu abdômen aumentou, um lembrete agudo da vida que carregava. Mas os guerreiros não se importaram. Ela era jovem. Ela podia ter filhos. Para eles, ela não era mais uma pessoa. Era gado a ser levado. Então ela ouviu: "Mamãe!" O grito perfurou o tumulto dos gritos de guerra. James. Clara se contorceu no aperto de seu captor. Ela viu um guerreiro com o rosto pintado de preto e vermelhão, erguendo seu filho de 2 anos pelo braço como um boneco de pano. James estava chutando, seu rostinho contorcido de terror, estendendo as mãozinhas desesperadas para ela. "James!" Clara gritou, o nome rasgando seus pulmões. Ela lutou então. Ela arranhou o guerreiro que a segurava. Ignorando a diferença de tamanho, ignorando as armas. Ela era a mãe e eles tinham seu bebê. Ela avançou em direção ao guerreiro que segurava James, seus dedos roçando a barra da camisola de seu filho.
O golpe veio por trás. Uma mão pesada atingiu o lado de sua cabeça. O mundo inclinou-se violentamente. Os gritos de seu filho pareciam se estender, distorcendo e desvanecendo-se enquanto a escuridão engolia sua visão. Quando a consciência voltou, veio com o ritmo de cascos galopantes. Clara estava estirada sobre o lombo de um cavalo, amarrada com segurança. Sua cabeça latejava com um ritmo ofuscante. Ela levantou a cabeça o suficiente para olhar para trás. À distância, uma coluna de fumaça preta subia para o céu pálido da manhã. Sua casa se foi. Seu marido se foi. Ela forçou os ouvidos, escutando sobre o trovejar dos cavalos pelo som de uma criança chorando. Havia apenas o vento. James se foi. O sol não nasceu. Ele os atacou. O amanhecer cinzento que testemunhara o massacre da propriedade se transformou em um calor branco e ofuscante que parecia determinado a limpar a terra de toda a vida. Clara cambaleou para a frente, uma corda prendendo seus pulsos ao pomo da sela de um guerreiro. Eles se moviam a trote, um ritmo punitivo que forçava os cativos a correr ou serem arrastados. Ao lado dela corria Mary. Ela era a irmã mais nova de Clara, com apenas 10 anos, de pele pálida que já começava a formar bolhas sob o impiedoso sol do Texas. Mary estava visitando o assentamento vizinho para ajudar com os preparativos do bebê. Agora, ela era um fantasma de criança. Seus olhos vazios de choque, sua camisola rasgada e manchada com a lama da margem do rio. Continue andando. Clara sibilou, sua garganta seca como poeira. Não olhe para trás. Mas era impossível não olhar. Era impossível não ver a realidade de sua nova existência. A primeira lição do cativeiro foi aprendida na primeira milha. Uma vizinha idosa, Sra. Higgins, que havia sido apanhada na invasão, começou a ficar para trás. Ela era uma mulher robusta, com joelhos ruins, ofegando por ar, seu rosto corado em um vermelho perigoso. Ela tropeçou, caindo de mãos e joelhos na vegetação rasteira. A coluna não parou, não diminuiu. Um guerreiro perto da retaguarda, um homem com uma cicatriz dissecando sua sobrancelha esquerda, virou seu cavalo. Não havia raiva em seu movimento, apenas uma praticidade aterrorizante. Os idosos não podiam trabalhar, não podiam ter filhos. Eles atrasavam o grupo. O som do tacape de guerra se conectando com o osso foi um baque surdo, distinto do batida rítmica dos cascos. A Sra. Higgins não gritou. Ela simplesmente deixou de ser um problema. O guerreiro reassumiu seu lugar na fila sem olhar para trás. Clara sentiu um nó frio apertar em seu estômago, superando o calor do dia. Isso é uma máquina, ela percebeu. Somos combustível. Se não queimarmos, somos descartados. Eles tiraram os sapatos delas. Foi uma crueldade calculada. O terreno mudou do solo macio do Vale do Rio para uma camada de calcário dura e impiedosa, coberta por lascas de sílex e o onipresente cacto pera espinhosa. Os pés de Clara estavam em carne viva em 1 hora. Ao meio-dia, eram polpas sangrentas. Cada passo era uma agonia que subia direto por suas canelas até sua coluna. Ela pisou em um monte de espinhos de cabeça de bode, sementes afiadas e com chifres que se cravavam profundamente em suas solas. Ela mordeu o lábio para não gritar, sentindo o gosto metálico de cobre do sangue. Ela não podia parar para tirá-los. Parar significava morrer. Ela observou Mary. A menininha soluçava baixinho, um som contínuo e ofegante. Ela mancava pesadamente, favorecendo o pé direito onde um pedaço irregular de sílex havia aberto o arco. Olhe para mim, Mary. Clara sibilou, puxando a corda que as prendia frouxamente. Olhe para o horizonte. Não olhe para os seus pés. Dói, Clara. Eu não consigo. Mary choramingou sua voz fina e trêmula. Você consegue. Você tem que conseguir. A mão de Clara foi para a barriga. A criança dentro dela chutou novamente, um protesto contra a violência do movimento.
Tenho que carregar todos nós, ela pensou. James se foi. Thomas se foi. Não posso perder eles também. O sol subiu ao seu zênite, transformando a paisagem em um forno cintilante. A sede se tornou um peso físico, mais pesado que as correntes do cativeiro. Os guerreiros bebiam de odres de couro, a água chacoalhando zombeteiramente a cada passo de suas montarias, mas não ofereciam nada às mulheres que andavam na poeira. À medida que a tarde avançava, o terreno ficava mais acidentado. Eles entraram em um cinturão de cactos densos. Os guerreiros a cavalo navegavam facilmente com as pernas de suas montarias protegidas. Os cativos foram forçados a atravessar diretamente. Clara sentiu os espinhos perfurarem sua pele, quebrando-se profundamente no músculo de suas panturrilhas. Parecia andar através do fogo. Ela viu Mary tropeçar, suas pernas tremendo violentamente. O rosto da garota estava cinzento, seus lábios ressecados e rachados. Eu preciso parar, Mary sussurrou. Não, disse Clara, o pânico subindo em seu peito. Só por um segundo. Os joelhos de Mary cederam. Ela desabou em um pedaço de mesquite, os espinhos rasgando seu vestido. Ela não tentou se levantar. Ela apenas deitou lá, encolhendo-se em uma bola, rendendo-se à dor. A linha de cavalos continuou. A corda esticou. O guerreiro que os liderava, aquele que Clara havia mentalmente nomeado o lobo por suas feições agudas e predatórias, parou seu cavalo. Ele se virou. Ele olhou para a criança caída não com pena, mas com a irritação que se poderia sentir por um cavalo manco. Ele desenganchou um pesado chicote, feito de couro cru trançado, de sua sela. Ele não falou. Ele simplesmente o ergueu, seus olhos fixos na pequena e trêmula forma da menina. O medo, frio e absoluto, tomou Clara. Mas por baixo do medo, outra coisa acendeu. Uma faísca dos escombros em chamas de sua casa. Clara se jogou entre o cavalo e sua irmã. O movimento foi tão súbito, tão contrário à submissão esperada deles, que o guerreiro fez uma pausa. O chicote ficou suspenso no ar. Clara ficou de pé sobre Mary, sua barriga grávida arfando de esforço, seus pés sangrando na poeira. Ela olhou para o guerreiro. Ela não implorou. Ela não pediu misericórdia. Ela o olhou diretamente nos olhos, seu olhar queimando com uma intensidade selvagem e protetora. "Bata em mim", disseram seus olhos. "Bata em mim, mas você não vai tocá-la." Por um instante, as planícies ficaram em silêncio, exceto pelo vento. O guerreiro olhou para ela. Ele baixou o chicote lentamente. Um lampejo de algo passou por seu rosto. Não bondade, mas talvez um reconhecimento relutante de espírito. Os comanches respeitavam a bravura, mesmo em um escravo. Ele gesticulou bruscamente com o chicote, apontando para frente. Clara virou-se para Mary. Ela agarrou o braço da irmã, seu aperto deixando marcas. "Levanta!" Clara sussurrou, sua voz baixa e aterrorizante. Ela não parecia a irmã gentil que costumava trançar o cabelo de Mary. Ela soava como ferro. "Eu não consigo", Mary soluçou. "Você vai", Clara disse, puxando a menina para cima, sustentando seu peso apesar de sua própria exaustão. Ela aproximou a boca do ouvido de Mary. "Eles vão te matar bem aqui, Mary, você entende? Ande ou morra." Mary olhou para Clara, vendo a mudança em seus olhos. Tremendo, ela assentiu. Elas começaram a andar novamente. Cada passo deixava uma pegada sangrenta na pedra, um mapa vermelho de seu sofrimento, levando-as para longe do mundo dos homens e mais fundo no inferno. A jornada não terminou com alívio, mas com uma parede de som. Após dias de silêncio quebrado apenas pelo tropel dos cascos e o assobio do vento através do mesquite, o acampamento Comanche irrompeu no horizonte como uma cidade caótica e expansiva. Centenas de tipes, pintados com símbolos de sóis, búfalos e raios irregulares, erguiam-se do leito do riacho. Clara balançando em pé de exaustão.
sentiu o cheiro do acampamento antes de ver os detalhes. Era um ataque avassalador de odores. O cheiro acre de couros curtindo, a fumaça pesada de fogueiras a lenha, o aroma de carne assada que fazia seu estômago vazio se contorcer violentamente, e o cheiro subjacente, almiscarado, de milhares de cavalos. Eles foram levados para o centro do acampamento. Os guerreiros que os haviam capturado, os homens que haviam sido fantasmas silenciosos e letais durante a invasão, agora se exibiam. Eles gritavam para seu povo, exibindo os cavalos roubados, os bens saqueados e seus cativos miseráveis e queimados pelo sol. Uma multidão avançou, mas não eram os guerreiros que vinham por eles agora. Eram as mulheres, as crianças e os idosos. Clara apertou a mão de Mary, puxando a menina para perto de sua barriga inchada. "Fique atrás de mim", ela sussurrou, sua voz uma casca rachada. Uma mulher emergiu da multidão. Ela era velha, seu rosto um mapa de rugas profundas, seu cabelo salpicado de grisalho e trançado com tiras de pano vermelho. Ela segurava um pesado bastão de carvalho envelhecido. Esta era Pássaro Cantor, uma matriarca da tribo, embora não houvesse melodia no latido áspero de sua ordem. Com um gesto que não precisava de tradução, Pássaro Cantor ordenou que os cativos fossem separados. "Não!", Clara grasnou, mas uma mão rude agarrou Mary. A menina de 10 anos gritou enquanto era arrastada, não para ser morta, mas para ser posicionada. A multidão começou a formar 2 longas linhas paralelas. O corredor polonês. Era um ritual tão antigo quanto a memória da tribo. Não era apenas tortura, era uma iniciação. Foi projetado para despojar a identidade passada do cativo, para quebrar o espírito tão completamente que a pessoa que entrasse por uma extremidade não seria a mesma pessoa que saísse pela outra. Cada pessoa na fila segurava uma arma. Varas de salgueiro, chicotes de couro cru, tacapes pesados, pedras irregulares. O lobo, o guerreiro que os havia poupado no caminho, estava montado em seu cavalo, observando com olhos negros impassíveis. Ele não participaria. Isso era trabalho de mulher agora. "Corra!", alguém gritou em espanhol quebrado. O primeiro cativo, um adolescente de uma fazenda vizinha, disparou. As linhas explodiram em violência, golpes caíram sobre ele, batidas de madeira contra osso, o estalo dos chicotes. Ele caiu na metade do caminho, encolhendo-se em uma bola. A surra não parou, intensificou-se. Eles o golpearam até ele parar de se mover, até ser forçado a rastejar, soluçando, pela terra. Então, os olhos se voltaram para Clara. Ela estava sozinha na entrada do corredor. Seus pés eram caroços inchados de carne crua. Seu vestido estava em farrapos. Ela estava grávida de 6 meses, carregando o peso de 2 vidas. Pássaro Cantor deu um passo à frente e empurrou Clara com força entre as omoplatas. Clara tropeçou no corredor da dor. O primeiro golpe atingiu seu ombro, fazendo-a girar. Um chicote cortou seu rosto, abrindo um ferimento em sua bochecha. A dor era cegante, branca e imediata. Não caía. Uma voz dentro dela gritou: "Se você cair, o bebê morre." Ela avançou, tentando proteger o estômago com os braços. Um tacape pesado atingiu suas costas, tirando o ar de seus pulmões. Uma pedra jogada por uma criança rindo atingiu sua têmpora, enviando um filete quente de sangue para seu olho. O barulho era ensurdecedor. Gritos, risos, o ritmo surdo dos golpes. Para eles, isso era entretenimento. Era uma celebração da vitória. Na metade do caminho, uma mulher atacou com um chicote, a ponta de couro cru cortando as panturrilhas de Clara. A perna, que havia sido torturada por espinhos de cacto, finalmente cedeu. Clara caiu. Ela atingiu a terra batida com um baque que sacudiu os ossos. Poeira encheu sua boca. Uma saraivada de golpes choveu em suas costas, pernas, cabeça. Eles eram como um bando de cães selvagens sentindo fraqueza. "Fique no chão", a fraqueza sussurrou.
Apenas fique no chão e deixe acabar. Através do zumbido em seus ouvidos, através da névoa de dor, uma memória brilhou. Não de sua casa, não da paz que havia perdido, mas do rosto de Thomas naquele milésimo de segundo antes que o tacape de guerra o derrubasse. O choque, a impotência. E então, um novo pensamento, frio e afiado como uma faca. Eles querem que eu grite, eles querem que eu implore. Rachel Plummer havia aprendido essa lição com sangue. Mostrar dor apenas os encorajava. Chorar só os fazia bater mais forte. Clara empurrou as mãos na terra. Suas unhas cravaram-se no solo. Ela não gritou. Lenta e agonizantemente, ela se levantou. Um tacape atingiu seu ombro novamente, mas ela não estremeceu. Ela cerrou a mandíbula tão forte que seus dentes ameaçaram quebrar. Ela se ergueu sobre os joelhos. Depois, para um pé. Depois, o outro. Ela ficou de pé. Ela ergueu a cabeça. O sangue mascarava metade do seu rosto, escorrendo do queixo para o peito arfante. Ela olhou para Pássaro Cantor, que estava perto do final da fila, erguendo seu bastão para outro golpe. Clara encarou a velha. Ela não olhou com medo. Ela não olhou com súplica. Ela olhou com um vazio que era aterrorizante de se ver. Ela despojou a emoção de seus olhos até não restar nada além de um vazio. O golpe de Pássaro Cantor nunca veio. A velha hesitou, seu braço baixando ligeiramente. A zombaria da multidão vacilou. O riso diminuiu, substituído por uma confusão murmurante. Eles estavam esperando a vítima quebrar, mas a coisa que estava diante deles não estava quebrando. Clara deu um passo, então outro. Ela percorreu os últimos 10 metros do corredor em silêncio. Ninguém a golpeou. Eles observaram, inquietos com a mulher grávida que sangrava, mas se recusava a fazer qualquer som. Ela chegou ao final da fila e desabou, não por rendição, mas pelos limites da fisiologia. Enquanto a escuridão a tomava novamente, ela viu Mary, encolhida na terra próxima, chorando. Clara havia sobrevivido à recepção, mas enquanto ela se afastava, sabia que o verdadeiro horror mal havia começado. O tempo na Comancheria não era medido em horas ou dias, mas no acúmulo de cicatrizes. O verão se consumiu em um outono seco e sussurrante, e a barriga de Clara ficou pesada. Ela não era mais Clara, a esposa do fazendeiro. Ela era uma mula em forma humana. Suas mãos, antes macias de amassar massa, agora estavam permanentemente manchadas de gordura e sangue de raspar couros de búfalo. Era o trabalho da casta mais baixa. Ela raspava até seus dedos racharem e sangrarem. E então raspava mais um pouco, porque parar significava o chicote. Ela deu à luz na terra, atrás de uma fila de curtidores, mordendo um pedaço de couro para sufocar seus gritos. Não havia parteira, água quente, palavras reconfortantes. Havia apenas o céu indiferente e os olhos vigilantes de Pássaro Cantor, que esperava para ver se a criança seria forte o suficiente para ser mantida. Era um menino. Ele era pequeno, frágil, lutando para respirar na poeira. Clara o chamou de Samuel, sussurrando em seus cabelos úmidos, um batismo secreto. Por 6 semanas, Samuel foi a amarra que prendia Clara à sanidade. Ele era a única coisa neste mundo que era dela. Ela trabalhava com ele amarrado às costas em um berço que ela havia feito com retalhos. Ela o amamentava enquanto carregava água, enquanto colhia lenha, enquanto suportava os insultos das crianças da tribo que atiravam pedras em suas pernas. Mas no acampamento Comanche, um bebê chorando não era um incômodo, era um perigo. Revelava a posição, irritava os guerreiros. O fim veio em uma terça-feira, ou no que parecia uma terça-feira. Samuel estava com cólica, seu pequeno corpo atormentado por febre. Ele chorava, um lamento fino e agudo que Clara não conseguia acalmar. Um guerreiro, um dos jovens bravos em busca de status, aproximou-se de onde Clara estava moendo milho. Ele não falou. Ele não avisou.
Ele simplesmente estendeu a mão e arrancou o berço das costas dela. Não! Clara gritou, avançando sobre ele. Um chute pesado em seu peito a jogou no chão. Ofegando por ar, ela observou enquanto o guerreiro pegava o embrulho. Ele olhou para a criança chorando com fria irritação, como se olharia para um cachorro barulhento. Ele balançou o berço uma vez contra o tronco de um álamo. O choro parou. Ele jogou o embrulho na grama alta, além do perímetro do acampamento. Ele nem olhou para trás. Clara jazia na poeira, o peito arfando, seu leite vazando inutilmente em seu vestido rasgado. Ela não se moveu. Ela não conseguia. Se ela se movesse, ela o mataria. E então, eles matariam Mary. Mary. Se Samuel havia sido uma extinção súbita e violenta, Mary era um desvanecimento lento e agonizante da luz. A menina de 10 anos nunca se recuperou da marcha. A desnutrição corroía seus ossos. Ela havia se tornado uma sombra, seus olhos grandes demais para o crânio, sua pele translúcida. Ela era muito fraca para trabalhar, o que significava que era alimentada por último, se é que era alimentada. Ela sobreviveu apenas porque Clara roubava restos para ela. Cartilagem de um osso descartado, um punhado de frutas. O inverno chegou com força total, trazendo chuvas congelantes que transformaram o acampamento em uma mistura de lama e gelo. Os cativos não recebiam mantos de búfalo. Eles dormiam na periferia, amontoados sob cobertores finos que cheiravam a podridão. Uma noite, a temperatura despencou. O vento uivava como uma coisa viva, rasgando seu abrigo frágil. Mary estava em febre, seu pequeno corpo tremendo violentamente contra o lado de Clara. Clara, Mary sussurrou, seus dentes batendo. Me desculpe. Calma, Clara disse, esfregando os braços de Mary, tentando transferir seu próprio calor escasso para a garota. Não se desculpe, apenas durma. Me desculpe por ter sido lenta. Mary sibilou, uma lágrima escorrendo por sua bochecha encovada. Me desculpe por ser tão pesada. Você não é pesada. Clara engasgou, balançando-a. Você é meu coração. Você é leve como uma pena. Mary fechou os olhos. Sua respiração tornou-se superficial, irregular e então silenciosa. Algum tempo antes do amanhecer, o tremor parou. Clara sentiu o peso da menina se acomodar, verdadeiramente pesado pela primeira vez. Quando o sol nasceu, cinzento e sombrio, Clara ainda a segurava. Pássaro cantor as encontrou. A velha cutucou o corpo de Mary com o pé. Não vendo o movimento, ela fez um gesto para 2 meninos. Eles pegaram Mary pelos tornozelos e a arrastaram em direção ao barranco onde o acampamento jogava seu lixo. Eles não a enterraram. Escravos não recebiam enterros. Clara sentou na lama, observando as marcas dos calcanhares de sua irmã desaparecerem. Ela estava vazia. O recipiente que havia sido Clara foi esvaziado de amor, de medo, de esperança. 2 dias depois, a fome virou loucura. Clara foi enviada para cavar raízes perto da margem do rio. O chão estava meio congelado, cedendo apenas relutantemente ao seu bastão de escavação. Seu estômago apertou tão forte que a dobrou ao meio. Ela encontrou um aglomerado de tubérculos lamacentos. Eles eram crus, cobertos de areia, mas o cheiro da terra era inebriante. Sem pensar, abandonando toda a cautela, ela limpou um na manga e mordeu. O sabor era amargo, mas era comida. Ela comeu freneticamente, com terra rangendo entre os dentes. Cachorra! O grito veio por trás. Clara congelou. Pássaro cantor e um grupo de mulheres mais jovens estavam ali. Elas estavam observando. Roubar comida era um crime. Comer como um animal era uma piada. Elas não a espancaram. Isso teria sido digno demais. Em vez disso, elas riram. Era um som agudo e zombeteiro que cortava mais fundo que um chicote. A cachorra branca adora a terra, zombou uma das mulheres mais jovens. Ela chutou a pilha de raízes escavadas,
misturando-as com a lama e o esterco de cavalo da margem do rio. Pássaro Cantor deu um passo à frente, seus olhos brilhando com malícia. Ela apontou para a sujeira. Coma! Ela ordenou. Você está com fome? Coma! Ela forçou a cabeça de Clara para baixo. Clara olhou para a lama. Ela olhou para as raízes sujas de imundície e ela comeu. Ela enfiou as raízes lamacentas na boca, mastigando mecanicamente, engolindo a sujeira, o amargor, a vergonha. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, abrindo caminhos através da sujeira em suas bochechas. As mulheres riram mais alto, segurando os flancos, apontando para a criatura que um dia fora uma mulher civilizada. Mas enquanto Clara engolia a bile e a lama, algo se encaixou profundamente em seu peito. Era a peça final da fechadura. O choro parou. Ela continuou a mastigar, mas seus olhos se ergueram. Ela olhou além das mulheres que riam, além do acampamento, em direção ao distante e cinzento horizonte. Eles levaram Thomas, ela pensou, as palavras cristalizando como gelo. Eles levaram Samuel. Eles levaram Mary. Eles levaram minha dignidade. Eles levaram minha humanidade. Mas eles cometeram um erro. Ela engoliu o último bocado de terra. Ela sentiu a força da terra, suja e bruta, espalhando-se por suas veias. Não era esperança. Era algo mais frio, mais duro e muito mais durável. Eles esqueceram de me matar. O fogo era o pulsar do acampamento Comanche. No frio amargo das grandes planícies, era a vida. Ele cozinhava a carne de búfalo, endurecia as pontas das lanças e mantinha a escuridão invasora à distância. Mas para os cativos, o fogo não era um protetor. Era um professor, e suas lições eram gravadas em agonia. 2 anos haviam se passado desde o ataque. Clara havia sobrevivido à fome que levou Mary. Ela havia sobrevivido à dor que levou Samuel. Ela havia se tornado uma criatura do silêncio, movendo-se pelo acampamento como uma sombra. Sua pele estava escurecida pelo sol e coberta de sujeira. Seu cabelo, emaranhado que caía até a cintura. Para a tribo, seu silêncio era um insulto. Eles a chamavam de a mulher de pedra agora. Ela não chorava quando a golpeavam. Ela não implorava por comida. Ela simplesmente existia, realizando suas tarefas com uma eficiência mecânica e aterrorizante. Essa falta de reação entediava os guerreiros, mas enfurecia as mulheres. Elas queriam o medo de volta. Elas queriam ouvir a música do seu sofrimento. Era uma noite sem lua quando vieram por ela. O vento estava fraco e o acampamento estava se acomodando em um ritmo tranquilo. Os homens estavam reunidos na tenda do conselho, suas vozes um ruído distante. Pássaro Cantor sentou-se perto da fogueira central de seu grupo familiar, entalhando um pedaço de carvalho verde. Ao redor dela estavam 3 mulheres mais jovens, incluindo Pequena Raposa, uma garota de talvez 16 anos, com um sorriso cruel e olhos que brilhavam com antecipação maliciosa. Pequena Raposa havia perdido recentemente um irmão em uma escaramuça com os Texas Rangers, e sua dor havia se transformado em uma necessidade de vingança contra qualquer coisa com pele branca. Traga-a! Pássaro Cantor ordenou, gesticulando com o bastão. Pequena Raposa e outra mulher arrastaram Clara da beira do acampamento onde os cães dormiam. Clara não lutou. Resistência era a energia que ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Ela foi jogada de joelhos diante do fogo. O calor era intenso. As brasas brilhavam com uma luz laranja malevolente e pulsante. Você pensa que é forte, Pássaro Cantor disse, sua voz como pedras moendo. Ela falou em Comanche, uma língua que Clara agora entendia muito bem. Você pensa que por não chorar é uma de nós, mas não é. Você é um fantasma, e fantasmas precisam ser lembrados de que são carne. Pequena Raposa riu, um som agudo e cortante. Ela enfiou a mão no fogo e puxou um graveto. A ponta estava incandescente. Vermelho cereja, pequenas lascas de cinza flutuando da madeira em chamas.
E isso não era uma punição por um crime específico. Clara não havia roubado comida. Ela não havia tentado fugir. Isso era um jogo. Era um passatempo para as longas noites, uma forma de afirmar domínio sobre a criatura que parecia humana, mas era tratada como menos que um cão. Seu rosto. Pequena Raposa zombou, balançando a brasa em chamas a poucos centímetros dos olhos de Clara. Ele me ofende. É orgulhoso demais. Na fronteira, o rosto de uma mulher era sua identidade. Destruí-lo era destruir seu futuro. Se ela fosse resgatada, quem iria querer um monstro? Quem olharia para uma ruína desfigurada e veria uma esposa, uma mãe? A cicatriz era uma corrente que prenderia a tribo para sempre, porque ninguém mais a teria. Pequena Raposa pressionou a madeira incandescente contra a bochecha de Clara. O chiar da pele queimando era mais alto que o estalo do fogo. A dor era absoluta, uma agulha em brasa que penetrava direto no cérebro de Clara. O cheiro de carne queimada, sua própria carne, encheu o ar, acre e docemente nauseabundo. O corpo de Clara estremeceu, um espasmo que ela não conseguia controlar, mas ela cerrou a mandíbula. Ela fixou os olhos na escuridão além do brilho do fogo. Eu não estou aqui, ela entoava internamente. Eu sou o vento, eu sou a pedra. Ela está quieta, Pequena Raposa reclamou, puxando o graveto para longe. Uma queimadura crua e preta marcou a bochecha de Clara. Ela é chata. Faça-a falar, Pássaro Cantor disse, inclinando-se para a frente. O nariz é o centro do orgulho. Pequena Raposa sorriu maliciosamente. Ela enfiou o graveto de volta nas brasas, esperando até que estivesse incandescente. Ela agarrou o cabelo de Clara, puxando sua cabeça para trás, expondo sua garganta, seu rosto, sua vulnerabilidade. Grite. Pequena Raposa sussurrou. Ela pressionou o fogo diretamente sobre a ponte do nariz de Clara. A dor geralmente é um sistema de aviso, um sinal para o corpo fugir. Mas essa dor estava além de qualquer aviso. Era um universo de agonia. Parecia que seu crânio estava se partindo. A cartilagem chiou. A pele se descolou. As mulheres se inclinaram, seus rostos iluminados pelo fogo, ansiosas pelo grito. Elas queriam o barulho animal da submissão. Elas queriam que a coisa quebrada se estilhaçasse. Os olhos de Clara lacrimejaram, uma reação biológica que ela não conseguia parar. Suas mãos cravavam sulcos na terra dura, mas ela não gritou. Em vez disso, ela abriu os olhos arregalados. Ela olhou diretamente para a Pequena Raposa. Naquele momento, algo dentro de Clara finalmente morreu. O último vestígio da menina da fazenda, a esposa de Thomas, a mãe de James e Samuel, a irmã de Mary, ela evaporou no calor. O que restou foi algo antigo e frio. Clara encarou sua algoz através do véu de fumaça e do fedor de sua própria ruína. Seus olhos estavam vazios de medo, estavam vazios de ódio. Estavam simplesmente vazios. Era o olhar de um cadáver que ainda respirava. O sorriso de Pequena Raposa vacilou. Ela puxou o graveto para longe, a mão tremendo ligeiramente. O dano estava feito. O nariz de Clara era uma ruína, queimado até o osso. Uma ferida que nunca cicatrizaria completamente, que a deixaria marcada como selvagem para sempre. Mas o silêncio era ensurdecedor. Clara permaneceu de joelhos, sangue e pele empolada desfigurando seu rosto, respirando firmemente por uma boca que tinha gosto de cinza. Ela não levou a mão ao ferimento. Ela não se balançou para frente e para trás. Ela apenas as observou. Pássaro Cantor cuspiu no fogo. Deixem-na, a velha murmurou, desviando o olhar, perturbada. Não há mais nada para quebrar ali. Clara levantou-se lentamente. Ela não fugiu. Ela voltou para seu local de dormir entre os cães, a dor pulsando a cada batida de seu coração. Ela deitou-se na terra, o ar frio da noite mordendo suas queimaduras frescas. Ela tocou seu rosto. Ela sentiu o calor cru e úmido onde seu nariz estivera.
Ela não chorou pela beleza que havia perdido. Ela não lamentou o rosto que nunca mais veria no espelho sem estremecer. Ela fechou os olhos e abraçou a escuridão. A mulher que havia sido capturada 2 anos atrás se foi. A sobrevivente tomou seu lugar. E a sobrevivente não precisava de um rosto. As estações se fundiram em um ciclo único e interminável de sobrevivência. 2 anos haviam se passado desde a noite do fogo. 4 anos desde o ataque à propriedade. Clara já não andava com o passo pesado e arrastado de uma vítima. Ela se movia com a graça silenciosa e predatória das pessoas que a mantinham. Sua pele, antes clara e propensa a queimar, agora tinha a cor de noz curtida, dura e coriácea. Seus músculos eram definidos e duros, forjados por anos de carregar água, abater búfalos e montar acampamento. Ela falava a língua deles agora. Não apenas os comandos de trabalho, mas a nuance disso. Ela entendia as piadas contadas ao redor da fogueira, as gabarolices dos guerreiros e os insultos murmurados pelas mulheres. Ela não era mais a mulher de pedra, que apenas suportava. Ela era outra coisa, algo perigoso. Aconteceu em uma tarde úmida, perto das margens do Rio Vermelho. Clara estava raspando um couro de búfalo, sua ferramenta de pedra removendo ritmicamente a gordura. Suas mãos eram calos sobre calos, mais duras que a madeira que segurava. Lebre Veloz, um jovem guerreiro de talvez 18 invernos, aproximou-se dela. Ele era arrogante, ansioso para provar sua dominância aos homens mais velhos. Ele não havia feito parte do ataque que a levou. Ele a conhecia apenas como a escrava desfigurada que vivia entre os cães. Mais rápido, mula! Ele latiu, chutando terra sobre o couro que ela havia passado horas limpando. Clara parou de raspar. Ela não olhou para cima. Ela simplesmente tirou a sujeira. Insensado por sua falta de medo, Lebre Veloz ergueu seu arco. Era um pedaço pesado de madeira de laranja de Osage. Ele o balançou, mirando em seus ombros, com a intenção de derrubar seu rosto na terra encharcada de sangue. No passado, Clara teria recuado. Ela teria se encolhido em uma bola e levado a surra, orando para que acabasse. Mas a mulher que teria se encolhido de medo morreu no fogo há 2 anos. Clara se moveu. Ela não recuou. Ela avançou para cima. Ela pegou o arco com a mão esquerda, absorvendo a picada do impacto, e com a direita, pegou uma pedra irregular de rio que usava para afiar suas ferramentas. Ela não hesitou. Ela não pensou nas consequências. Ela balançou a pedra em um arco apertado e brutal. Ela se conectou com a mandíbula de Lebre Veloz com um estalo nauseabundo. O jovem guerreiro tropeçou para trás, seus olhos arregalados de choque, sangue escorrendo de sua boca. Ele caiu de um joelho, atordoado. O acampamento silenciou. Golpear um guerreiro era sentença de morte. Clara ficou sobre ele, a pedra ensanguentada ainda em sua mão. Seu peito arfava, não com medo, mas com adrenalina. Ela mostrou os dentes, não em um sorriso, mas em um rosnado. Seu nariz arruinado, o tecido cicatricial brilhando branco contra sua pele escura, a fazia parecer demoníaca. Toque-me novamente. Ela sibilou em comanche impecável. E eu não pararei na sua mandíbula. Ela esperou pela flecha. Ela esperou pela lança que acabaria com sua vida. Em vez disso, um riso baixo e grave quebrou o silêncio. Era o lobo. O guerreiro mais velho que havia liderado o ataque anos atrás estava observando de seu cavalo. Ele não estava olhando para Lebre Veloz. Ele estava olhando para Clara. Não havia raiva em seus olhos. Havia aprovação. "A mula chuta!" o lobo gritou sorrindo. "Ela tem o coração de um urso." Os outros guerreiros se juntaram, rindo do Lebre Veloz humilhado, que se afastou rapidamente, segurando o rosto. Eles não a mataram. Em seu mundo, a violência era a moeda do respeito. Ao revidar, ela deixou de ser um objeto passivo. Ela havia mostrado espírito. A partir daquele dia, as surras diminuíram.
Ela recebia carne melhor. Ela não era mais invisível. Mais tarde, naquela noite, Clara foi ao riacho para lavar a gordura de búfalo de seus braços. A água estava parada, refletindo o céu violeta. Ela olhou para seu reflexo. O rosto que a encarava era de uma estranha. O nariz havia sumido, substituído por uma crista plana e cicatrizada. Seus olhos eram profundos e cautelosos. Seu cabelo estava trançado com tiras de couro. Estou desaparecendo, ela pensou. Clara está se afogando nesta pele. Ela percebeu que ganhar respeito não era suficiente. Para sobreviver até o fim, até o dia em que pudesse encontrar seu filho, ela tinha que deixar de ser uma cativa. Ela tinha que se tornar uma deles. Ela tinha que vestir a pele deles tão completamente que eles esqueceriam que ela já foi qualquer outra coisa. Ela voltou para o acampamento, para a tenda de Pássaro Cantor. A velha olhou para cima de sua arte com miçangas, observando Clara com uma mistura de suspeita e uma recém-descoberta cautela. Clara sentou-se. Ela apontou para o queixo. "Me marquem", Clara disse. Pássaro Cantor fez uma pausa. "A marca é para o povo, não para escravos." "Eu não sou uma escrava hoje", Clara disse, sua voz sem inflexão. "Eu lutei, eu venci, marquem-me." Pássaro Cantor a estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Ela pegou suas ferramentas, espinhos de cacto amarrados e uma tigela de tinta de carvão. O processo foi lento e agonizante. Pássaro Cantor perfurou a pele do queixo de Clara, introduzindo a tinta profundamente na carne. 5 linhas azuis verticais. A marca da tribo. Clara sentou como uma estátua. O sangue misturou-se com a tinta, escorrendo pelo seu pescoço. Ela focou na dor, usando-a para aguçar sua mente. "Esta tinta não é minha alma", ela disse a si mesma, repetindo como uma oração a cada picada do espinho. "Isso é camuflagem. Isso é armadura." Quando terminou, ela se parecia com eles. 5 linhas azuis a reclamavam para a tribo. Seu rosto desfigurado a tornava aterrorizante. As tatuagens a faziam pertencer. Ela tocou a pele inchada. "Eu estou aqui", ela sussurrou para o ar vazio, falando inglês pela primeira vez em meses. "Eu ainda estou aqui." Ela pertencia à Comancheria agora aos olhos do mundo. Mas dentro da jaula de suas costelas, o coração de Clara ainda batia, esperando o dia em que a jaula se abriria. A chegada dos homens brancos não foi anunciada por uma corneta, mas pelo ranger de eixos secos. Uma pluma de poeira subiu do sul, sufocando o horizonte. O acampamento Comanche, geralmente uma colmeia de energia caótica, caiu em uma quietude tensa e predatória. Guerreiros montaram seus cavalos, pintando seus rostos com amplas pinceladas de preto e vermelhão, erguendo suas lanças para capturar o sol. Eles saíram para encontrar os intrusos, não para lutar, mas para intimidar. Clara estava perto da margem do riacho, com as mãos cobertas pelo sangue de um cervo recém-abatido. Ela observou as carroças se aproximarem com um desapego que a assustou. 2 anos atrás, a visão de uma carroça coberta a teria feito chorar de esperança. Agora, ela sentia apenas um nó frio de ansiedade apertando em seu estômago. Ela tocou as 5 linhas azuis tatuadas em seu queixo. Ela tocou a crista de tecido cicatricial onde seu nariz estivera. "Eles estão vindo pela garota que foi levada", ela pensou, a percepção se assentando como uma pedra. Mas aquela garota está morta. A comitiva de comércio era liderada por um homem chamado Coronel Coffee, um comerciante corpulento conhecido pelas tribos, que falava a linguagem do comércio, contas, cobertores e metal. Mas ao seu lado cavalgava uma figura que fez a respiração de Clara prender na garganta. Ele estava mais magro do que ela se lembrava. Seus ombros, antes largos e eretos, estavam curvados sob um peso invisível. Sua barba estava grisalha, desgrenhada, e seus olhos escrutinavam a linha de guerreiros, montados com uma intensidade desesperada e frenética. Era Jacob, seu pai.
Ele havia vindo. Depois de 4 anos de silêncio, depois que o mundo provavelmente lhe dissera que ela estava morta, ele havia vindo. Clara queria correr para ele. Ela queria gritar, mas seus pés permaneceram enraizados na terra vermelha. Vergonha, quente e sufocante, a invadiu. Ela olhou para o seu vestido de pele de veado, engordurado e manchado. Ela sentiu a queima fantasma em seu rosto. Ele não pode me ver. Ela entrou em pânico. Não assim. Deixe-o pensar que morri. As negociações ocorreram no centro do acampamento. O lobo sentou-se sobre uma pele de búfalo, fumando um cachimbo, fingindo desinteresse. Coronel Coffee expôs os bens: rolos de tecido vermelho, sacos de café, facas com lâminas de aço. Jacob estava atrás do coronel, suas mãos tremendo enquanto agarravam a aba de seu chapéu. Ele não olhou para os bens. Ele olhou para os rostos das mulheres e escravos pairando ao fundo. Vocês têm uma mulher, Coronel Coffee disse em Comanche quebrado. Levada de Limestone. O homem branco oferece 5 cavalos e estas mercadorias por seu retorno. O lobo soprou em seu cachimbo. Ele olhou para a pilha de mercadorias, depois cuspiu no chão. Ela é forte, o lobo disse, sua voz ecoando pela clareira. Ela trabalha duro. Ela tem o coração de um urso. Ela não é mais uma mulher branca fraca. Ele estalou os dedos. 2 guerreiros moveram-se em direção a Clara. Eles a agarraram pelos braços. Não, ela sussurrou em inglês, a palavra soando estranha em sua língua. Eles a arrastaram para a frente. Ela não os combateu. Sabia que era melhor não lutar contra a tribo na frente de estranhos. Mas ela curvou a cabeça, seu cabelo caindo para a frente como uma cortina para esconder seu rosto. Eles a empurraram para o espaço aberto entre os tipes e as carroças. Olhem! O lobo ordenou. Jacob deu um passo à frente, seus olhos arregalados. Ele olhou para a mulher de pé na terra. Ele viu a pele escura e coriácea. Ele viu os músculos definidos em seus braços. Ele viu a vestimenta selvagem, a faca presa à sua cintura, o sangue sob suas unhas. Ele olhou diretamente para ela e seu olhar desviou. Ele se virou para o Coronel Coffee, confuso. Onde ela está? Jacob perguntou, sua voz falhando. Esta é uma selvagem. As palavras atingiram Clara mais forte que qualquer tacape de guerra. Uma selvagem. O lobo riu. Ele caminhou até Clara, agarrou seu queixo e forçou sua cabeça para cima. Ele puxou o cabelo dela para trás, revelando a ruína de seu rosto ao sol da tarde. Olhem! O lobo repetiu. Jacob ofegou. Foi um som de puro horror. Ele encarou as tatuagens azuis descendo pelo queixo dela. Ele encarou a terrível e plana cicatriz onde seu nariz havia sido queimado. Ele encarou olhos que eram duros, escuros e completamente cautelosos. Clara? Ele sussurrou. Era uma pergunta, aterrorizada com a resposta. Clara estava tremendo. Este era o momento que ela temia nas horas mais escuras da noite. O momento em que o espelho da civilização foi erguido para ela, mostrando-lhe exatamente o que ela havia se tornado. Ela viu a repulsa nos olhos dele antes que ele pudesse escondê-la. Ela viu a pena. Ela queria se afastar. Ela queria correr de volta para a tenda de pássaro cantor, de volta à crueldade que ela entendia, de volta à escuridão onde seu rosto não importava. Lá, ela era uma sobrevivente. Aqui, ela era um monstro. Você mal a reconhece. O lobo zombou. Ela é nossa agora. Não. Jacob disse, lágrimas escorrendo por sua barba grisalha. Ele deu um passo à frente, ignorando os guerreiros que se enrijeceram com as mãos nas armas. Ele estendeu uma mão trêmula. Clara, minha menina. A lacuna entre eles era de apenas 10 metros, mas parecia um oceano. De um lado, estava a vida que ela havia construído a partir da dor, a tribo que a havia torturado, escravizado, mas também respeitado sua força. Do outro lado,
Estava um pai que se lembrava de uma menina que não existia mais, oferecendo um lar que talvez nunca a aceitasse. Alguns cativos se recusaram a partir. Clara os compreendia agora. Ficar era permanecer quebrada, mas pertencendo. Ir era ser uma exibição, uma curiosidade, uma cicatriz no nome da família. Clara, seu pai disse novamente, venha para casa. As palavras em inglês cortaram a névoa dos instintos de sobrevivência comanche. Lar. Ela olhou para o lobo. Ele deu um aceno leve e imperceptível. O acordo estava feito. Ela foi vendida. Clara respirou. Rongeou em seu peito. Ela se afastou dos mantos de búfalo. Ela se afastou do cheiro das fogueiras e dos cavalos. Ela caminhou em direção ao pai. Cada passo era um esforço físico, como se estivesse se libertando de vinhas invisíveis. Quando ela o alcançou, ele não recuou. Ele a puxou para os braços. Ele cheirava a sabão e tabaco, cheiros de uma vida morta. Ele chorou em seu cabelo emaranhado. Clara permaneceu rígida em seu abraço. Seus braços pendiam ao lado do corpo. Ela não chorou. Ela olhou por cima do ombro dele, de volta para o acampamento. Ela viu o lobo a observando. Ela viu o lugar onde havia enterrado Mary, na fossa de lixo. Ela estava deixando o inferno. Mas enquanto seu pai a conduzia em direção à carroça, cobrindo seus ombros com um pesado cobertor de lã, para esconder sua vergonha, Clara percebeu a verdade mais aterrorizante de todas. Ela estava deixando o único lugar onde ela fazia sentido. As paredes eram o problema. Eram muito retas, muito próximas, e não respiravam. 6 meses haviam se passado desde que Clara deixou o acampamento Comanche, mas ela ainda não havia retornado ao Texas. Seu corpo estava aqui, na cabana robusta de carvalho de seu pai, nos arredores de Austin, mas sua mente ainda vagava pelas altas planícies, ouvindo o vento na grama de búfalo. Jacob, seu pai, a encontrou novamente no chão. Eram 3 da manhã. Clara estava encolhida no tapete ao lado da lareira, embrulhada em um cobertor áspero, tremendo apesar do calor das brasas moribundas. A cama de penas no quarto de hóspedes, macia, elevada, sufocante, permaneceu intocada. Clara, Jacob sussurrou, sua vela projetando longas sombras dançantes. A cama está feita para você. Eu não consigo respirar lá em cima, Clara respondeu, sua voz áspera. Ela tocou as tábuas do assoalho. Preciso sentir o chão. Ela era um fantasma assombrando a própria vida. Durante o dia, ela sentava na sala, usando vestidos de colarinho alto que arranhavam sua pele cicatrizada, tentando segurar uma xícara de chá com mãos que haviam esquartejado alces. Seu pai tentou protegê-la, mas não conseguiu parar os visitantes. Eles vinham sob o pretexto de preocupação vizinha, mas Clara via a fome em seus olhos. A senhora Gable, uma mulher severa com uma Bíblia apertada como uma arma, veio com uma cesta de muffins e um olhar que demorou demais no rosto de Clara. Clara sentou-se rigidamente no canto, a luz atingindo a ruína de seu nariz. Ela viu a senhora Gable estremecer. Ela viu como o olhar da mulher deslizava para o queixo, traçando as 5 linhas azuis que nenhum pó podia cobrir. É um milagre que você tenha sobrevivido, disse a senhora Gable, as palavras escorrendo com uma pena que parecia ácido. Embora a gente se pergunte, a que custo para sua alma? Viver entre pagãos, tornar-se como eles. Clara pousou a xícara de chá. A porcelana chacoalhou contra o pires. O som foi um trovão na sala silenciosa. Minha alma está bem, senhora Gable. Clara disse, sua voz desprovida de inflexão. É minha memória que está lotada. A cidade sussurrava que ela estava arruinada, que ela era uma índia branca. Eles não sabiam que ela acordava gritando todas as noites, procurando por uma faca que não estava lá. Eles não sabiam que o cheiro de porco assado a fazia vomitar, porque cheirava demais a carne queimada das fogueiras de tortura. Ela era uma ferida ambulante,
estremecendo com movimentos bruscos, incapaz de explicar a ninguém como o mundo realmente era além da linha das árvores. Mas a provação mais difícil ainda estava por vir. Uma semana depois, uma carroça chegou do orfanato em San Antônio. Um Texas Ranger havia recuperado um grupo de crianças cativas durante uma escaramuça perto do Rio Colorado. Jacó trouxe o menino para a sala. Ele tinha 6 anos agora. Seu cabelo era longo e emaranhado, sua pele marrom como uma noz. Ele usava calças grandes demais, presas por um pedaço de corda. Ele ficou perto da porta, os olhos disparando pela sala como um animal preso, procurando uma saída. James, Jacob disse suavemente, empurrando o menino gentilmente para a frente. Clara levantou-se. Seus joelhos tremeram tão forte que ela teve que segurar as costas da poltrona. James! Ela sussurrou. O menino olhou para ela. Ele olhou para o nariz cicatrizado. Ele olhou para as tatuagens. Ele não viu a mãe dele. Ele viu um monstro. Ele viu uma estranha. Ele recuou, sibilando uma maldição em um dialeto comanche que Clara sabia que significava "vá embora". Ele a havia esquecido. A percepção foi um golpe físico, mais duro que qualquer tacape de guerra. Ele esteve com a tribo por 4 anos, a maior parte de sua vida. Ele era mais comanche do que branco. O coração de Clara se despedaçou. Mas a sobrevivente nela, a mulher que havia passado pelo corredor, que havia comido terra, não se quebrou. Ela se ajoelhou, colocando-se ao nível dos olhos dele. Ela não o alcançou. Ela não tentou abraçá-lo. Ela sabia que isso apenas o aterrorizaria. Em vez disso, ela começou a cantarolar. Era um som baixo e lamentoso a princípio. Então, palavras começaram a se formar. Não era um cântico comanche. Era uma velha canção de ninar popular. Aquela que ela cantara para ele todas as noites no berço, antes que o mundo acabasse. Fique quietinho, bebezinho. Não diga uma palavra. A mamãe vai te comprar um sabiá. O menino parou de recuar. Ele inclinou a cabeça. A selvageria em seus olhos diminuiu, substituída por um lampejo de confusão. A melodia ignorou sua memória consciente e atingiu uma corda profunda em seu cérebro reptiliano, uma vibração de um tempo antes do medo. Clara continuou cantando, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas cicatrizadas, lavando a tinta azul. E se o sabiá não cantar? A mamãe vai te comprar um anel de diamante. James deu um passo à frente. Então outro. Ele estendeu uma mão pequena e suja e tocou o ar entre eles. Mamãe? Ele sussurrou. A palavra era em inglês, enferrujada e sem uso, mas estava lá. Clara parou de cantar. Ela assentiu. Eu estou aqui, James. Eu estou aqui. Ele não correu para os braços dela. Não foi um conto de fadas, mas ele sentou-se no chão na frente dela. Ele soltou um longo suspiro, e pela primeira vez em 4 anos, seus ombros relaxaram. Eles sentaram-se ali juntos no chão, 2 coisas quebradas encaixando suas bordas irregulares. 5 anos depois. Clara sentou-se à sua escrivaninha, apenas arranhando o pergaminho. A casa estava quieta. James estava lá fora, cortando lenha. Ele ainda preferia dormir ao ar livre às vezes e ainda falava comanche quando estava com raiva, mas ele era dela. Ela mergulhou a pena no tinteiro. Todos lhe disseram para esquecer. Seu pai, o pastor, os vizinhos, todos disseram para ela deixar o passado para trás. O marido de Olive Oatman um dia queimaria todas as cópias de seu livro para salvá-la das memórias. Mas Clara não seria salva pelo silêncio. Ela escreveu sobre a fome. Ela escreveu sobre Mary morrendo na lama. Ela escreveu sobre o fogo em seu rosto. Ela escreveu sobre as coisas que eram terríveis demais para descrever. E então as descreveu assim mesmo. Ela terminou a página final. Ela largou a caneta. Clara levantou-se e caminhou até o pequeno espelho de toucador no canto. Ela se inclinou de perto. O rosto que a encarava era um mapa do inferno. O nariz era uma crista plana de tecido cicatricial branco.
As linhas azuis em seu queixo eram tão vibrantes quanto no dia em que Pássaro Cantor as havia tatuado. Era um rosto que fazia crianças chorar e homens adultos desviarem o olhar. Mas Clara não desviou o olhar. Ela traçou a cicatriz em seu nariz com a ponta do dedo. Não era mais uma marca de vergonha. Era um recibo. Uma prova de compra pela vida que ela agora detinha. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno e torto, mas que alcançou seus olhos. Vocês tentaram. Ela sussurrou para o reflexo, falando com os guerreiros, com a fome, com o fogo, com o lobo. Vocês pegaram meu rosto. Vocês pegaram meus anos. Vocês pegaram minha inocência. Ela endireitou a coluna, o aço em suas costas tão rígido quanto no dia em que se levantou no corredor polonês. Mas vocês não me mataram. Clara apagou a vela, deixando os fantasmas no escuro, e saiu para a de luz do sol para chamar o filho para o jantar. A jornada de Clara nos força a confrontar uma difícil verdade sobre a experiência humana. Muitas vezes, medimos nossas vidas pelo que temos, nosso conforto, nosso status, nossa aparência. Mas Clara perdeu tudo. Ela perdeu o marido, os filhos, a liberdade e até mesmo o próprio rosto. No entanto, ela não se perdeu. A lição para nós hoje é de resiliência. Em nossas vidas diárias, inevitavelmente enfrentamos nossos próprios invernos, momentos de luto, fracasso ou dificuldades esmagadoras que ameaçam nos quebrar. Clara nos ensina que sobreviver não é evitar o fogo, é atravessá-lo e recusar-se a deixar que ele consuma sua alma. Suas cicatrizes, sejam visíveis ou invisíveis, não são sinais de fraqueza. Elas são a prova de que você lutou, você suportou e você ainda está aqui. Se a história de Clara o comoveu, por favor, ajude-nos a manter viva a memória desses sobreviventes esquecidos. Clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a força do espírito humano. Seu apoio nos ajuda a descobrir mais histórias ocultas que merecem ser contadas. E se ainda não o fez, por favor, inscreva-se e ative as notificações para nunca perder um capítulo do passado. Ao encerrarmos este capítulo, quero fazer uma pequena oração por você. Que Deus lhe conceda a força do ferro quando o mundo tentar quebrá-lo. Que Ele proteja seu lar e seus entes queridos das tempestades da vida. E que Ele lhe dê a coragem de olhar no espelho, não importa suas cicatrizes, e ver um sobrevivente encarando de volta. Se você receber esta bênção e acreditar no poder da resiliência, por favor, escreva amém nos comentários abaixo. Mantenha-se forte e até a próxima história.